Olá, buscador! Você sabe por onde começar a estudar o tarô? Você sabe como escolher o seu deck? Se você não sabe, vem com a bruxa que eu vou te explicar. Olá, buscador! Eu sou Evimeria Dom, bruxa, taróloga, satanista e uma eterna buscadora dos conhecimentos das artes ocultas. Hoje eu vou te explicar, de uma forma muito simples, direta e rápida, como você deve escolher o seu deck. E também por onde começar a estudar. Existem diversas lendas contadas a respeito do tarô. A gente não sabe exatamente a sua origem, mas a gente sabe que desde a antiguidade sempre despertou muita curiosidade em todos os povos, em todas as culturas. E o tarô, eu tô aqui com alguns decks para mostrar para você, e o tarô, ele tem uma estrutura própria, que qualquer coisa que fuja dessa estrutura não se configura como tarô. E qual é essa estrutura? São 22 arcanos maiores. Arcanos são os mistérios. Interprete dessa forma. Então, são 22 arcanos maiores, 22 segredos maiores, mistérios maiores e 56 arcanos menores, totalizando 78 cartas. O jogo de tarô, ele pode ser feito apenas com os 22 maiores, apenas com os 56 menores ou utilizando as 78 lâminas. Qualquer oráculo que fuja a essa regra não é tarô. Por exemplo, é comum a gente escutar o pessoal chamando o Petit Lenormand ou baralho cigano de tarô cigano, mas ele não segue a estrutura do tarô, porque ele possui 36 cartas, o que desconfigura totalmente a estrutura do tarô, que precisa ter 78 lâminas, 78 arcanos, divididos em maiores e menores. E eu sempre sugiro que os meus alunos comecem estudando os arcanos maiores, que são os 22 maiores. Eu tenho aqui, ó, para mostrar para vocês. Esses aqui são os arcanos maiores, certo? E quando os alunos eles começam a estudar esses 22 mistérios maiores e tudo mais, rola aquela dúvida. Dom, qual deck eu devo comprar? E eu vou te explicar como que você deve escolher. Existem diversos tipos. Aqui eu trouxe, por exemplo, o tarô das bruxas. Olha, ele é bem bonitão. Ele tá bem usado, o meu, ó. O tarô das bruxas. Esse daqui é o tarô dourado. Ele tem ainda duas cartas que não pertencem. Esse daqui, ó, não pertence ao tarô. Aí a gente tira. Ele vem com 24 cartas, que ele traz duas cartas a mais, mas é só tirar e a estrutura permanece a mesma. Ó. Esses dois aqui não pertencem. Então, é só tirar e ficam os 22 maiores, tá? Esse daqui é o Grande Tarô de Rider-Waite. Ele é bem bonitão. Esse daqui é um dos meus primeiros decks. Tá bem gasto, ó. A bruxa usa. E esse daqui é o tradicionalíssimo Tarô de Marselha. Todos são tarô. E o que você vai fazer para escolher? Eu sempre indico que vocês escolham um deck que tenha uma leitura, um desenho que converse com você. Vou dar um exemplo. A sacerdotisa. Então vamos lá. Olha como é fácil você entender um deck que seja claro, que converse com você. O tradicional tarô de Marselha, a sacerdotisa ou a papisa, como vai ser conhecido em alguns decks, ela aparece dessa forma. Já no tarô dourado, ela aparece dessa forma.
No tarô de Rider-Waite, dessa forma. E no tarô das bruxas, dessa forma. Todos são o mesmo arcano, o arcano da papisa. Todos carregam o mesmo mistério, a mesma simbologia, o mesmo arquétipo. O que vai mudar é como você vê isso. O que é mais claro, o que é mais fácil para você entender? Deixa eu pegar esses dois aqui, ó. O tarô de Marselha, ele é muito tradicional, mas também é mais difícil a leitura, porque é difícil de você entender alguns simbolismos que esse arcano traz. Por exemplo, a gente vê uma anciã sentada com um livro na mão, que é a Torá, com um pano ao fundo. Nos dois a gente tem essa leitura. Só que aqui no tarô de Marselha é bem mais difícil essa percepção, porque ele não trabalha com muitas cores, com muitos detalhes, e isso dificulta bastante. Já que no tarô de Rider-Waite, por exemplo, a gente tem duas colunas que vão falar sobre a polaridade, que a gente tem ali no fundo um mar. O mar, ele traz o elemento água. O elemento água fala sobre as intuições, sobre os medos, sobre o inconsciente. A gente tem a roupa da sacerdotisa em azul, que também remete à água. Tem ela ali com o pé em cima da lua. Tem a lua em sua cabeça, uma triluna, na verdade. Um pano ao fundo com romãs. E isso tudo facilita a nossa leitura, que quando você bater o olho aqui, você vai associar a esses arquétipos e vai facilitar muito mais a sua leitura. Entender que ela está conectada à fé, olha a cruz ali no peito, a sabedoria, que é a Torá, que está no colo dela, conectada ao feminino, ao sagrado feminino, a ciclicidade que nós temos. E tudo isso facilita. E assim vai se repetir nos outros arcanos. Aqui, nesses dois, qual que fica mais fácil para fazer toda essa leitura que a gente estava tendo? Então, escolha um deck que seja fácil para você, tá? Inclusive, ó o jabá agora, hein? Inclusive, no meu curso Tarô para quem tem pressa, eu indico que vocês comecem sem comprar o deck de vocês, que vocês estudem para poder entender a simbologia e posteriormente comprem o deck de vocês, até porque no curso eu entrego para vocês um PDF com todos os arcanos, né, ali para você imprimir e começar a estudar. Porque primeiro você tem que entender essa simbologia, entender como que funciona, para depois você escolher o seu deck. Aí você vai me falar assim: Dom, me falaram que eu não devo comprar o meu tarô, eu tenho que esperar alguém me dar de presente. Isso é mito. É uma superstição. Se você quiser seguir a superstição, não tem nada que haja contra isso. Mas não é obrigatório que você faça isso, entende? Você pode comprar o seu deck. Eu quem comprei. E esse eu ganhei. E eu leio todos da mesma forma. Então, assim, mito, tá? Você pode sim comprar o seu deck. Só que o dinheiro, ele, né, não brota na árvore. Escolha o seu primeiro deck para que você carregue por muito tempo, até porque ele é impregnado de energia. Esse daqui, por exemplo, é um dos meus primeiros decks. Esse daqui foi o primeiro. Esse aqui foi o segundo deck, tá? E eu trabalho com ele até hoje, tanto que o bichinho tá bem surrado, tá? Pedindo arrego, mas eu continuo trabalhando com ele, mas tenho outros também. Esses aqui são mais novos.
Tenho outros que eu não trouxe aqui também. Então, o importante é que você tenha um deck que facilite a sua leitura e o seu estudo. Começa estudando os arcanos maiores, domine os arcanos maiores. Comece com leituras simples de sim e não. Leitura de 2 cartas, de 3 cartas, passado, presente, futuro. Comece a estudar, a entender os arcanos. Não só para descobrir o que vai acontecer no futuro, até porque a função do tarô não é determinar a nossa vida, criar uma sentença da nossa vida, nos dá orientação para que a gente consiga trilhar um futuro melhor, sim, mas através das nossas atitudes. Somos nós quem moldamos o nosso futuro, a nossa caminhada. Nós somos senhores moldadores do nosso destino. Nunca se esqueça disso. E você vai começar a estudar e entender os arcanos. Os arcanos, eles são o reflexo da nossa vida, o reflexo da nossa vivência. E você vai começar a compreender e ver eles em tudo. Quer um exemplo? O arcano louco, deixa eu achar aqui enquanto eu converso com vocês. O arcano louco, ele fala sobre os inícios. E eu vou pegar aqui, ó, esse daqui que eu gosto muito, eu gosto desse deck por isso. Aqui não vem o louco, aqui vem a louca. Olha que linda. Mas nos outros decks é o louco e não tem problema nenhum, é o mesmo arcano, tá? A simbologia é a mesma. Fala sobre os inícios, os ciclos que se encerram e recomeçam. Fala sobre a ingenuidade, a inexperiência, mas a vontade de seguir. Então, vamos lá. Se esse arcano fala sobre isso, ele vai refletir em diversos momentos da nossa vida. Por exemplo, quando a gente começa um novo emprego, a gente é ingênuo, não tem a experiência, a gente está se lançando numa nova aventura que possivelmente vai se encerrar, né? Quando você pedir demissão ou quando você for mandado embora para começar um outro ciclo. Vai falar sobre as coisas que você vai aprender, os perigos que você vai passar, desafios que você vai enfrentar. Não é assim no nosso trabalho, quando a gente começa num emprego novo? Ou num novo relacionamento? Que a gente se doa, a gente se lança e tá com aquela vontade de cair, né? Naquela aventura. Mas a gente enfrenta desafio, a gente enfrenta diversas coisas no caminho. É necessário deixar o passado para trás, porque aqui fala sobre deixar o passado para trás e trazer só a pequena experiência que é necessária. Olha aqui ela carregando só a experiência necessária. O restante, todo o peso, todos os medos, ela deixou para trás. Então é muito fácil. É muito fácil. O tarô não precisa ser essa complicação toda que a galera bota aí. O estudo é aprofundado, o estudo é eterno, a busca é eterna. Cada arcano carrega simbolismos que a gente pode estudar uma vida inteira. Seriam necessárias aqui 22 vidas para a gente estudar todos os arcanos maiores em sua totalidade. Mas compreender a estrutura do tarô e a funcionalidade do tarô não precisa ser algo difícil, complexo, cansativo e chato. O tarô é a nossa vivência. Nós fomos desconectados da nossa essência divina por conta da sociedade em que a gente vive. Mas o tarô, ele traz essa reconexão. Sabe o religare, né, da religião, que a religião deveria fazer isso, né? Religar e não separar. Mas esse religare é o que o tarô vem fazer com a gente. Nos conectar com a nossa essência divina. E você não precisa ser um escolhido, você não precisa ter um dom especial, você não precisa ser um selecionado da espiritualidade. Sequer você precisa ter uma conexão espiritual para ler o tarô. Claro que facilita. Quando a gente tem essa conexão com a espiritualidade, facilita, mas não é o único caminho. Entende? Se você quer começar a sua jornada no tarô, tira tudo da tua cabeça que te falaram até hoje sobre você precisar estudar muitos anos para começar a jogar. Você pode começar a jogar agora.
Olha que fácil. O que eu te falei aqui, ó. Isso aqui, esse pouquinho que eu te falei sobre esse arcano, já dá um pano pra manga. Ah, mas eu quero me tornar uma taróloga, eu quero ser uma profissional do tarô. Aí vai exigir mais estudo, assim como para quem vai pintar. Se você quer aprender a pintar para você, você pode começar a estudar, já fazer seus primeiros testes. Mas se você quiser fazer uma exposição para que as pessoas comprem um quadro seu, vai ser necessário mais tempo de experiência, desenvolver as suas técnicas. E o tarô é da mesma forma. É uma arte linda que traz 1 milhão de possibilidades, mas a sua principal função é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Quando a gente começa a ver a estrutura dos arcanos na nossa vivência, a gente começa a entender que a gente tem que trabalhar as luzes e sombras de cada arcano e a gente começa a evoluir, começa a se conhecer, aí é que a magia do tarô começa a fazer todo sentido na nossa vida. E eu fico toda emocionada só de falar do tarô. Pode ver, ó, o brilho no olho que eu fico de falar do tarô. E eu adoro, é um assunto que eu adoro. E quando a gente começa a desenvolver, as coisas ficam fáceis. Aí você lê esse tarô, lê esse deck, e aí é indiferente. Porque você começa a não se prender às lâminas. Porque isso daqui é apenas uma forma que o autor, o pintor, o desenhista, o estudioso criou de trazer a essência do arcano para facilitar a leitura. Então aqui ele impregna vários símbolos. Tudo que tá aqui não é à toa. Tudo tem um porquê de estar aqui. Esse autor aqui, ó, ele já entendeu de uma outra forma e trouxe num outro contexto. Mas a essência é a mesma, porque são os mistérios que estão dentro desse arcano que são trazidos para o desenho. Olha que fácil. Então, quando a gente começa a entender tudo isso e começa a encaixar as peças, o mundo fica lindo. Fica tudo perfeito. E o tarô, ele é perfeito. O tarólogo não, mas o tarô, ele é perfeito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido questões para você. Deixa aqui nos comentários se você tem dúvidas sobre o tarô, dúvidas por onde começar, e conheça o curso Tarô para quem tem pressa. Eu vou deixar aqui na descrição para você clicar e ir direto para a turma, porque eu te espero na sala de aula. Vem com a bruxa!